convidado. O nosso convidado de hoje é Miguel de Barros, sociólogo guineense, investigador no INEP, Instituto de Estudos Sociais na Guiné-Bissau, mas também trabalha com a CODESRIA, Conselho para o Desenvolvimento de Pesquisas Sociais em Dakar. Vamos analisar o momento político na Guiné-Bissau. Temos o novo primeiro-ministro veterano da luta de libertação, o engenheiro Carlos Correia, que foi nomeado pelo presidente José Mário Vaz. Os seus primeiros comentários sobre esta nomeação de Carlos Correia. A nomeação do engenheiro Carlos Correia deve ser compreendida em três dimensões. Numa primeira dimensão, o país está a viver uma situação de crise política governativa, fruto da decisão presidencial de exoneração do presidente do PSC da condição do primeiro-ministro engenheiro Domingos Simões Pereira, e havendo necessidade de um compromisso político interno no próprio PSGC e depois entre o PSGC com a Presidência da República e os outros partidos políticos com a representação parlamentar, mais a sociedade civil, a nomeação do engenheiro Carlos Correia deve ser cumprida numa primeira dimensão, numa lógica de entendimento. Uma segunda dimensão seria? Numa segunda dimensão deve ser vista também como um mecanismo que possa favorecer o diálogo entre atores políticos e sociais, com vista a garantir uma perspectiva de estabilização a curto prazo e, ao mesmo tempo, também que relança a perspectiva da cooperação interinstitucional. Vamos declinar isto tudo, doutor, mas e esta terceira dimensão seria? A terceira dimensão é numa perspectiva, uma filosofia africana onde o lugar do homem grande, a própria dimensão gerontocrática do poder, em momentos de tensão, sempre é convocado para mediar as relações humanas. E isto, a condição de ser um combatente liberal da pátria e também um homem politicamente experiente e com idoneidade política, acaba por prevalecer dentro do próprio panorama político-partidário, mas também em alguma capacidade de fazer sentar os diferentes interesses à volta da mesa para chegarem a um consenso à volta daquilo que deve ser a visão e o compromisso da governação. O senhor diz que o homem grande, o ancião africano é chamado Carlos Correia, é de facto sempre chamado em momentos de crise política na Guiné-Bissau. Ele é de facto esse especialista para resolver questões de crise e de gerir crises? Carlos Correia, a nível do PSGC, é visto como a reserva moral dos veteranos, atendendo a sua postura, quer como militante, mas também como dirigente político e membro do governo. Ele é considerado como um homem rigoroso, um homem disciplinado e um homem pragmático. E essas combinações acabam por também trazer uma ideia do Carlos Correia enquanto um digno servidor público para as populações, mas ao mesmo tempo confiar nele a capacidade de ser homem de verdade e que perante a situação que agudizou nos últimos tempos não está ao mesmo nível dos interesses políticos e não tem também nada a provar e muito menos é alguém que pode de algum modo ser utilizado como refém ou então como um bode expiatório para qualquer tipo de situação do ponto de vista de gestão da coisa pública, quer da sua capacidade do ponto de vista político, mas também por ser um homem completamente desapegado a tudo que são os elementos materiais mais básicos, acabam por transformar o homem guineense num lutador pelo poder e não num servidor público e ao mesmo tempo alguém comprometido com a transformação social. Ele vai conseguir formar um governo só com elementos do PAIGC, que ganhou as eleições legislativas, ou vai recorrer a outras forças e ter uma espécie de governo de unidade nacional para dar também as chances a homens do lado do presidente Vaz? Eu não acredito em governos de unidade nacional em África, porque acabam por ser governos de consensos momentâneos e ao mesmo tempo de distribuição de espaços, de recursos
para depois que cada um possa efetivamente reposicionar no campo político para as suas lutas e as suas conquistas. Daí que o que se impõe nesta fase, do meu ponto de vista, é, em primeiro lugar, o engenheiro Carlos Correia deve pautar, em primeiríssimo lugar mesmo, para ter um governo mais curto que reduza a capacidade do Estado em absorver os recursos públicos, os recursos financeiros, ao nível das estruturas de governação. Mais reduzido do ponto de vista numérico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um governo com a capacidade tecnocrática reconhecida e comprovada, não só com base nas experiências internas, mas também externas, e que estão acima de qualquer suspeita. E, por outro lado, a aliança que ele deve fazer do ponto de vista político tem que ser na lógica também de trazer a maturidade política das representações das diferentes sensibilidades no interior do PGC, mas tendo sempre como premissa o reconhecimento da componente tecnocrática e também da unidade política, trazendo essas sensibilidades para o governo, garantindo, neste caso, um compromisso com a estabilização do próprio partido, mas, por outro lado, ele tem que olhar também para os compromissos que são necessários do ponto de vista parlamentar, de modo com que, mesmo o PRS tendo estado nos dois últimos governos, devem também ser chamados aqui numa perspectiva de garantir a estabilidade. Essa visão deve assentar, do meu ponto de vista, num passo a seguir após a formação do governo, que é a lógica de um contrato social que deve servir enquanto mecanismo de um pacto político e governativo onde o partido vencedor das eleições, o governo, o parlamento, o presidente da República e a sociedade civil terão mecanismos de monitorização da própria governação. É esse pacto de estabilidade de que falava o ex-presidente da Nigéria, Obasanjo? Creio que o pacto de estabilidade que o presidente Obasanjo fez menção é numa lógica muito mais das instituições republicanas e particularmente dos órgãos da soberania. A dimensão que eu quero trazer aqui a atenção seria um contrato social que vai para além da dimensão política e que deve ser validado não só ao nível dos órgãos da soberania, mas também que se depositar ao nível do Supremo Tribunal de Justiça e que dê garantias de que o compromisso político, o discurso político é efetivamente o que vai nortear a ação prática daquilo que é todos os dispositivos de governação. Esse pacto de estabilidade de que fala o ex-presidente Obasanjo e este contrato social que o doutor está a falar, a passar por uma reforma das instituições e logo da Constituição da República? O pacto de estabilidade, do meu ponto de vista, devia ter algumas dimensões essenciais. Por exemplo, a questão da estabilização, as balizas que devem ser afixadas na revisão da Constituição para que os três poderes hajam dentro do seu próprio campo, respeitando a interdependência entre si. Ao mesmo tempo também a dimensão, por exemplo, da representação diplomática e política do país entre os seus órgãos de soberania e ainda as questões mais ligadas, por exemplo, à gestão das finanças públicas e o compromisso que deve haver na exploração dos recursos naturais. Agora, no pacto social, o contrato social, é fundamental olharmos para aquilo que são as dimensões básicas, essenciais, que garantam paz social, investimento na saúde, investimento na educação, investimento nas infraestruturas e, ao mesmo tempo, compromisso que isso também deverá aportar relativamente à sociedade civil nas matérias de direitos humanos, que favoreçam com que a ação governativa nos próximos tempos não só salvaguarde a estabilidade política governativa até o fim do mandato, mas também que coloque o Estado numa perspectiva de satisfação das necessidades básicas da sua população e, deste modo, garantir a paz social. Mas essa reforma, esse contrato social implica também uma mudança de regime político na Constituição da República? Sou da opinião de que qualquer exercício em mudança da Constituição deve, em primeiro lugar, ser antecedido de uma ampla campanha de informação, educação e sensibilização da população em relação a que aspectos é que estão a ser discutidos, para que depois pudesse haver um referendo, ou seja, convidar o povo a posicionar-se relativamente a qual é o regime político que acha que deve vigorar no país. Não deve ser uma mera questão de cosmética, até porque, do ponto de vista da instrução democrática e cidadã, ainda estamos aquém de garantir aquilo que são os pressupostos básicos, quer do ponto de vista da classe política, quer também do ponto de vista das
comunidades rurais de conhecimento e acesso à legislação. Daí que eu creio que uma ação antedita de todos os dispositivos de informação, de educação e sensibilização, pudesse permitir à população opinar e a decisão política repousar na base dessa opinião. Curiosamente, desta feita, esta crise política na Guiné-Bissau teve um desfecho positivo. Não houve uma guerra como tem acontecido no passado. Mas o Presidente da República disse que respeitava a decisão do Supremo Tribunal. Mesmo assim, foi dizendo que não estava de acordo com o acórdão do Supremo Tribunal. Como eu disse há bocado, nós ainda estamos com uma democracia em construção. Daí que a questão do respeito pelas leis, a questão de emanar a sociedade a partir do princípio do Estado de Direito democrático, ainda é uma conquista que está por fazer. E o espírito dos atores que estão em jogo neste momento é um espírito mais de competição para ver quem é que ganha e quem é que perde, e muitas vezes não favorece o primado. Daí que o pacto no qual eu falava há bocado, sem querer estar aqui a avisar efetivamente o Presidente da República a um outro ator, a partir do momento que esteja depositado no Supremo Tribunal de Justiça, será um instrumento que nos dá a garantia de que o cumprimento daquilo que é as promessas políticas, aquilo que é a prática governativa, irão ao encontro do espírito do que saiu desse pacto e que depois foi transformado numa lei após a aprovação no Parlamento e seu depósito no Supremo Tribunal de Justiça. Mas isto quer dizer também que os problemas estão lá latentes. Para já, chamou-se o engenheiro Carlos Correia para fazer este novo governo, mas vê-se que os problemas recorrentes da Guiné-Bissau estão aí e que poderemos ter uma nova crise no futuro na Guiné-Bissau. Eu creio que as democracias eleitorais em África ainda não conseguem chegar ao âmago da questão, que é garantir não só a representatividade de todos os atores, mas a participação de todos os atores na esfera de decisão e, ao mesmo tempo, na monitorização e avaliação governativa. Daí que nós não podemos pensar que o facto de termos conseguido, enquanto país, solidariedade internacional, gerir bem esta crise e que isso leva automaticamente à não existência de eventuais crises no futuro. As próximas crises podem ser de impacto menor se, com esta crise, as aprendizagens que nós geramos das outras, que fez com que não houve violência, fossem de facto consideradas os compromissos, quer do ponto de vista política governativa, mas também do ponto de vista social, do Estado de Direito democrático. E o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, deve entrar neste novo governo como chefe da diplomacia, por exemplo? É uma análise que cabe ao engenheiro Simões Pereira, enquanto presidente do PAIGC, mas também ao novo primeiro-ministro. Daí que, com a passagem do engenheiro Simões Pereira pela vida política guineense nos últimos tempos, inaugurou-se uma forma de debate político, quer no interior do PAIGC, como também na sociedade guineense, e que, ao mesmo tempo, a capacidade não só de posicionamento e de disponibilidade é questionada também com vários justificativos que depois têm que responder quer ao domínio político, quer ao domínio diplomático, sendo a Guiné-Bissau um país extremamente dependente do exterior, e numa outra lógica também daquilo que é resposta à própria justiça eleitoral. Há um elemento que poderá ser determinante, que é o facto do engenheiro Simões Pereira ter sido a cara visível da Guiné-Bissau junto à comunidade internacional relativamente à implementação da visão estratégica para arranca 2015-2025. Isso poderá ser um elemento a pesar relativamente à sua participação ou não no governo, mas qualquer decisão vai caber a ele como única pessoa e depois ao engenheiro Carlos Correia como primeiro-ministro ponderar sobre essa eventualidade. Miguel de Barros, sociólogo e investigador guineense do INEP e da CUDESDRIA na Guiné-Bissau e Senegal, era o nosso convidado.